Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Pauluscast. Eu sou Jennifer Silva e faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. No episódio de hoje, nós te convidamos a conhecer a obra Filoteia, Introdução à Vida Devota. Um tema muito difundido por São Francisco de Sales, doutor da Igreja e patrono da Congregação dos Salesianos de Dom Bosco. E para nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio Maria Tereza Rosa, a TT. Ela que possui formação em teologia espiritual, com ênfase em salesianidade e em formação de formadores pela Universidade Salesiana em Roma. É leiga celibatária e tem grande experiência pastoral com jovens, com as famílias e nas paróquias. É membro da Associação dos Salesianos Cooperadores e atua nas áreas de formação vocacional e espiritualidade salesiana. Maria Tereza, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda. Eu agradeço o convite. Para mim é sempre uma alegria poder falar desse tema que transformou a minha vida, que é a Filoteia de Francisco de Sales. Perfeito. Eu vou começar pedindo para você explicar para a gente, de uma forma geral, quem foi São Francisco de Sales, qual foi a sua importância, qual é a sua importância para a Igreja Católica e para todos nós cristãos de uma forma geral. Vou começar pelo final. Francisco de Sales é doutor da Igreja, o que já dá alguma relevância para o seu ensinamento. Um santo, vou vindo para trás, né? E foi um grande homem de Deus no contexto histórico em que ele estava, do século XVII, no meio das grandes revoluções religiosas, né? E ele viveu na região de Genebra, na Suíça, Savoia naquela época, na cidade de Annecy, sobretudo, onde vivia o berço do calvinismo. Então ele nasceu na geração seguinte a Calvino. Então era muita ebulição religiosa naquele local e muita gente tinha deixado a Igreja Católica e ele foi o grande missionário da Contra-Reforma nesse contexto. Então a importância dele está nisso, na missionariedade, na defesa da fé. Só que para ele viver tudo isso, ele escreveu muitas obras, ele fez muitas outras coisas que acredito que a gente vai falar aqui ao longo desse episódio. Maravilha. E com certeza ele inspirou muitas pessoas, inspirou o Dom Bosco, né? Porque São Francisco de Sales foi escolhido como patrono da Congregação dos Salesianos de Dom Bosco. Existem algumas teorias, né? Dizem, porque ganhou um quadro da Marquesa e quis agradar, mas eu prefiro remontar o sonho dos 9 anos, que foi tão paradigmático na vida de Dom Bosco, e lá ele recebeu, quando tinha 9 anos de idade, a orientação de Deus de que para ele cumprir a missão dele, ele deveria ser manso e viver a caridade, com amor, fazer a diferença na vida dos meninos que estavam perdidos. E Francisco de Sales é o santo doutor da mansidão. Começa por aí. Dom Bosco é da região do Piemonte, nasceu no Colle, hoje chamado Dom Bosco, viveu em Turim, e na época de Francisco de Sales e Dom Bosco, Turim e a região de Annecy eram uma mesma pátria. Então eles são santos compatriotas. Ainda que hoje a gente fala, um é francês, o outro é italiano. Mas naquela época era uma única coisa. Então na vida de Dom Bosco sempre a figura de Francisco de Sales estava presente. Na formação do seminário, nas igrejas a ele dedicadas, as obras eram bem faladas naquela época. Então ele, sabendo que Deus o chamava a ser manso, a ter um trabalho com os jovens, ele escolheu Francisco de Sales como esse modelo, porque ele dizia, para a gente dar conta dessa juventude, só se a gente tiver muita mansidão, muita tranquilidade, muito amor para passar para eles, e é de Francisco de Sales que a gente deve aprender isso. E atualmente, como que esse carisma ele se destaca e se revela dentro da família salesiana? Então, Francisco de Sales, Dom Bosco dizia que tinha que ser o espírito que nos move. Então ele falava, mantenham o espírito salesiano. E a gente vai pegando Filoteia e a gente pode reconhecer traços da vida e o ensinamento de Dom Bosco ali embasados. Então, nas pequenas atitudes do dia a dia, esse espírito salesiano. E lógico que também Dom Bosco pegou muito de Francisco de Sales o ardor missionário. A frase, dai-me almas e ficai com o resto, que tinha um quadrinho na porta do escritório de Dom Bosco, ele remete a Francisco de Sales. Então, essa inspiração também apostólica nos trabalhos de comunicação, os dois escrevendo livros, imprensa católica, os dois sempre fazendo de tudo, de todos os tipos de atividades para alcançar as almas. Então, se manifesta nessa interioridade da mansidão e se manifesta também na ação apostólica.
Maravilha. E a gente sabe, né, desses inscritos é justamente Filoteia. E por que, né, que Filoteia é considerado um grande clássico da espiritualidade cristã? Há quem diga, um dos papas mais recentes falou que é o escrito mais genial deste gênero. Então é o mais perfeito escrito de espiritualidade. Eu acredito que a gente possa dizer que é pela simplicidade do acesso que se dá à experiência que ali é proposta e a profundidade daquilo que está ali escrito. Então são coisas muito encarnáveis no cotidiano de qualquer pessoa, sobretudo porque ele escreveu para um público leigo, então não é como outros santos maravilhosos, mas que escreveram para quem está no coro, para quem está na clausura. Ele escreveu e ele diz, você que é mãe de família, na hora de rezar, você que vai para o seu escritório e é um advogado. Então ele escreveu realmente pensando nos leigos, o que faz com que a obra dele hoje continue sendo muito atual, muito profunda e pode ajudar muita gente nesse caminho de vida de devoção, de santidade. E como que essa obra ela está estruturada? O que a gente pode destacar dela? Então, a obra tem centenas de capítulos, por assim dizer, só que todos são capítulos muito curtos. São capítulos que são possíveis de serem lidos diariamente como a meditação para aquele dia. E a obra está dividida em 5 partes. E eu gosto de falar assim que a pessoa vai conseguindo entender melhor todo o processo que está ali dentro. Então o livro chama Filoteia, que quer dizer alma amiga de Deus, ou alma que quer ser amiga de Deus. Então ele se dirige a essa pessoa que já é ou quer ser amiga de Deus. E tem o subtítulo, Introdução à Vida Devota, para tentar explicar, né, o que é Filoteia, para que isso? Para te introduzir na vida devota, que no entendimento dele é o que hoje a gente chama de vida de santidade. A obra foi escrita não para ser uma obra literária. Isso é interessante para a gente, na hora que for ler, entender. Francisco de Sales, ele já bispo, ele era diretor espiritual de muitos leigos, sobretudo de muitas leigas. Então, que no século XVII era uma coisa bem inovadora. Uma dessas almas a quem ele dirigia ia se mudar de cidade. Ia perder a direção espiritual com ele, e era alguém que estava tendo grandes progressos espirituais. E a pessoa estava lamentando ter que mudar junto com o esposo, que ia mudar de trabalho e tudo mais. E ele falou, olha, eu vou te dar algumas anotações, você leva com você, chegando lá você busca um outro padre para te atender e mostra para ele essas minhas anotações. Fala para ele te guiando por este caminho, que você está indo mais ou menos por aqui. Nessa outra cidade, o padre a quem essa senhora procurou tinha sido diretor espiritual e amigo de Francisco de Sales, mais na juventude, conhecia bem a ele. E quando pegou as anotações, os bilhetes, falou, meu Deus, isso não é só para você, isso é para todas as almas. Nós temos que convencê-la a publicar algo. Então eles voltaram para Francisco de Sales e pediram, olha, queremos publicar. Você ajuda a gente, né? Vamos organizar isso? Então ele reorganizou em capítulos, né? Porque eram bilhetes soltos. E onde ele estava escrevendo para essa alma, a senhora Luíse, né? Luíse, faça isso, ele substituiu e colocou Filoteia. Então, várias vezes no texto é escrito Filoteia. Então você me pergunta, Filoteia, você deve isso. É porque antes estava escrito o nome da Luíse e hoje a gente coloca os nossos nomes, né? Então eu leio e falo, Tetê, você ainda não fez isso? Ah, meu Deus do céu, tá falando comigo. Então, o livro foi escrito nesse contexto. Foi publicado naquela época, 1609, mais ou menos, 604, e se tornou um best-seller, inclusive nas cortes, entre os leigos, entre os ricos, e saiu dos muros da igreja. Então, para dar um contexto geral da obra. E o modo como esses bilhetes foram organizados, então, aí eu volto, são 5 partes, e cada uma das partes tem um enorme título, que parece já um parágrafo só de título. Algumas admoestações necessárias para a alma que está querendo começar um caminho de devoção. Você fala, nossa, isso é só o título? E eu gosto muito de seguir a interpretação de um professor nosso, lá da Salesiana de Roma, que ele divide as partes e dá nome a elas em 5 verbos. Então, a primeira parte, que são os avisos necessários para a alma que quer começar a vida de devoção, ele fala que é o sair. Então, num primeiro momento, você quer ter uma vida devota, o que você vai fazer? Por onde você começa?
Então, Francisco de Sales vai começar a te ajudar a dar um primeiro passo. Só que em toda a espiritualidade salesiana, o que ele sempre procura fazer? Nunca é te dar respostas fechadas. Nunca tirar sua liberdade. Nunca dizer faça isso, faça aquilo, sim ou não. Eu costumo brincar que começar a ler Filoteia é uma grande mudança de mentalidade. Ninguém lê e continua pensando igual. Porque ele parece que vai abrindo a nossa mente e vai iluminando para as nossas escolhas serem mais livres e conscientes. E sempre voltadas para o amor a Deus. Então, ele vai começar como? Não te dizendo, seja santa, reze muito, renuncie ao pecado. Ele começa dizendo, olha, o que é a devoção? Se eu for te propor um caminho, uma introdução à vida devota, eu preciso que você saiba o que é a devoção. Que você entenda por que isso é bom, por que isso é para você, por que isso é desejável. E quando você começa a desejar algo que você entendeu que é bom, daí sim você começa a querer dar os passos. Então, sempre ele vai ser assim, te conscientizar, te explicar, para que você deseje aquele bem e, desejando o bem, você o busque. Então, a primeira parte vai começar como? O que é a devoção, a natureza da devoção, qual são as falsas devoções? Ele fala, tem devoção que é igual fantasma. E é muito interessante que Francisco de Sales usa muitas metáforas. Muitas metáforas. Então ele fala, quando a gente começa na vida de devoção, algumas pessoas são como avestruz, outras como galinhas e outras como águias. Algumas pessoas vivem os mandamentos, mas não a vida devota. Têm a aparência de enfermos, andam pálidos, sem alegria, sem disposição. Então sempre ele vai ter inúmeras metáforas que nos ajudam, né, a assimilar o conteúdo. E a primeira parte vai ser isso, esse sair. Quero começar. Então, o que é a vida de devoção e os meus primeiros passos nela? Se eu quero ter uma vida de amizade com Deus, filoteia, eu preciso romper com o que me afasta de Deus. São os pecados, sobretudo os mortais. Então, ele vai conscientizar sobre a purificação da alma. E vai falar também sobre os pecados veniais. E aí tem uma genialidade espiritual dele, eu acredito que seja. Pelo menos na minha vida fez muita diferença e das pessoas com quem eu converso sobre isso. Que ele diz, olha, pecado venial a gente nunca vai vencer. E a gente não vence, sobretudo, porque a gente não muda a nossa afeição pelo pecado. Então a gente deixa de pecar por moralismo, mas se não fosse pecado, a gente queria pecar, porque a gente gosta daquilo. E o pessoal fala, é pecadinho de estimação. É o pecado que você alimenta, é o pecado que você quer ter perto, né? Sim. Eles falam, mas eu tenho que deixar de lado porque é pecado, mas é de estimação. E Francisco de Sales, toda a espiritualidade dele é a do coração, é do amor. Então ele fala, nós temos que trabalhar nossos afetos. Eu tenho que saber que cada vez que eu prefiro um pecado, eu estou preferindo uma ofensa a Nosso Senhor. Eu estou ferindo alguém que me ama. E com as minhas atitudes eu quero o quê? Demonstrar amor a Deus ou ofender a Deus? Então eu passo a não ter mais estima pelo pecado, porque a minha estima por Deus é maior. E na medida que o objeto do meu amor é Deus, naturalmente eu vou deixando os pecados. Então veja que não é só uma questão moralista, não faz isso porque não pode, vai para o inferno. Ele fala, onde está o amor do seu coração? Aí que as suas ações vão estar, aí que você vai colocar a sua força de vida. Então se esforcem sempre a amar mais a Deus. Então a primeira parte é esse sair, esse desapego das coisas, essa purificação da alma. E no meio dessas partes, ele coloca 9 meditações. Ele está falando fluentemente o assunto dele, fala assim, para um pouquinho. Antes eu vou colocar umas meditações. E leia só uma por dia. A gente quer ler o livro rápido, né? Ansiedade. Ele fala, não, para. Tem meditação. E é uma por dia. Você fala, vou perder 10 dias de leitura só para dar conta disso, para ser obediente. Mas justamente a meditação está colocada aí por quê, né? Para poder fazer com que as filoteias deste mundo possam parar diante de Deus, ouvir o chamado à santidade, ver que isso realmente é o que faz sentido na nossa vida, para que todo o resto do conteúdo do livro possa então fazer sentido, possa então querer ser, né, aplicado na nossa história. E não só aprendi sobre espiritualidade, agora eu sei o que um doutor da igreja disse. Então ele faz essa pausa espiritual no meio do conteúdo e depois ele retoma. Então a parte 1 é o quê? É esse sair. Você pode estar em qualquer situação, inclusive pecado mortal. Ele vai te explicar por que é bom para você que você saia disso e vai te dar os meios para você fazer isso.
Daí vamos pensar, demos um primeiro passo no nosso êxodo de vida espiritual. Saímos, né? Começamos. Daí a gente vai fazer o quê? Daí vem a parte 2. E a parte 2 são avisos sobre a vida de oração, a vida sacramental. E a gente pode resumir isso no verbo rezar. Então, parte 1, sair. Parte 2, rezar. E ele fala, pela oração a gente se eleva a Deus. Pelos sacramentos, Deus vem até nós. Então, a gente começou a querer sair, mas a gente tem que ter uma direção para a gente andar e tem que ter força para caminhar. E isso é a vida de oração e a vida sacramental que nos dá. Então, é interessante, né? Tem muita gente que fala, para que eu vou na igreja rezar se eu rezo em casa? Quando você reza em casa, você se eleva a Deus. Mas pela vida sacramental, Deus vem até você. Então, a missa, a confissão, são momentos que Deus nos visita. E a parte 2, ele vai nos ensinar o método de meditação, vai falar sobre devoção aos santos, sobre leitura da Bíblia, sobre como comungar, quando comungar, como participar da missa, sobre elementos da vida espiritual para a gente trazer para a nossa vida. E aqui eu quero destacar 2 coisas que são salesianíssimas, assim. E você perguntou antes de Dom Bosco, né? Isso a gente vê na vida de Dom Bosco. Francisco de Sales, ele ensina os métodos de oração, mas ele sabia que ele estava falando para leigos, totalmente realista. Ele fala, vai ter dia que você vai ter dificuldade de rezar. Vai ter dia que a correria não vai deixar. Olha lá, já em 1600 já era assim, né? Ele disse, não se preocupe, tá tudo bem, porque ele não quer gerar escrúpulo nas almas. Ele fala, não tem problema, só tem 2 exercícios espirituais que você não pode deixar de fazer e eles podem substituir todos os outros exercícios que você não fizer no dia. Daí as pessoas estão falando, meu Deus, eu quero essa fórmula mágica dessa oração, né? Como é que eu faço? Ele fala que é o recolhimento interior e a oração de jaculatórias. E ele diz, pelo recolhimento interior a gente reconhece a presença de Deus dentro de nós. E o outro meio ele fala jaculatórias. Por quê? Se a gente quer se manter na presença de Deus, não basta cedo eu fazer uma meditação e acabou. E as outras 23 horas do dia, né? Fica como? Como fica, né? Então ele fala, reza jaculatórias, porque isso não vai exigir muito do seu tempo, isso é espontâneo para cada circunstância. E ele define que as jaculatórias são como pensamentos que nascem do seu coração com fervor e vão na direção de Deus. Então podem ser pensamentos de amor, de súplica, de misericórdia, de pedir o Espírito Santo, de agradecimento. Qualquer frase que venha, qualquer suspiro seu na direção de Deus. Isso também é um exercício a ser aprendido. Então, uma coisa deu errado, Deus, misericórdia. Jesus me ajuda. Então, cada situaçãozinha da vida também, né, de louvor, bendito seja Deus, graças a Deus, vem Espírito Santo. Então, cada situação da vida tem uma pequena frase que a gente deixa brotar do nosso interior na direção de Deus. Então, aí está o nosso rezar. Mas ele diz, no dia seguinte volta e reza tudo certinho. Não vai ficar de sem vergonhice, só rezando não isso. Vira isso, não faça disso uma rotina, né? Mas ele dá essa dicasinha. Então essa é a parte 2, que ele vai dando os exercícios de oração, né, para a nossa vida espiritual. E a parte 3, eu preciso dizer em particular, que é a que mais me causa sofrimento. Porque ele vai falar sobre o nosso agir, o fazer. E daí ele trabalha a vida de virtudes. Eu digo que me causa sofrimento porque é onde eu vejo quanto eu tô longe, né? Eu falo, meu Deus, quanta coisa para mudar. Então, é esse fazer. Então, ele vai explicar que são muitas as virtudes. Não adianta todo mundo querer viver igual a todo mundo. A gente tem que saber escolher as virtudes segundo o nosso estado de vida, segundo a nossa saúde, segundo a nossa condição. Então, não adianta querer fazer um grande jejum se eu tô padecendo de uma enfermidade. Não adianta eu querer fazer algo que é da vida religiosa se eu sou uma leiga, mãe de família, esposa, cada um no seu quadrado, né? Vivendo as virtudes próprias do seu estado e da sua condição. Os mais novos, os mais idosos. Então ele vai ajudando a gente a conhecer as virtudes e escolher quais delas a gente tem que se esforçar por viver mais na nossa vida. E ele trabalha algumas virtudes em particular. Vai falar sobre a paciência. Ninguém precisa hoje em dia, né? Tranquilo. Tá tranquilo. Sobre humildade, sobre a mansidão consigo mesmo. Eu acho muito interessante que ele fala sobre a riqueza e a pobreza. Ele fala que rico não é a pessoa que não tem bens.
que tem muitos bens. Rico é a pessoa que os bens possuem a pessoa. Então, se eu tenho uma conta bancária grande, mas os meus bens não me possuem, eu posso ser pobre em espírito e ser agradável a Deus. E ele também diz que tem muita gente que é pobre de não ter nada, mas que é muito rico de espírito, porque as coisas possuem a essa pessoa. E ele diz algo que eu acho muitíssimo interessante nesse sentido, que é, se você tem condição de ganhar dinheiro, honestamente, com justiça, ganhe. Progrida. Porque isso é uma graça que Deus te dá. E se você for um rico que é desapegado, que é uma alma devota, você vai saber fazer bom uso da sua riqueza em favor do próximo. Do outro que talvez não tenha tanto talento para ganhar o dinheiro como você tem talento. Então ele diz, se tiver condição de ganhar dinheiro de modo justo, honesto, ganhe, progrida, isso mesmo, prospere. Mas não se deixe dominar, possuir pelos seus bens. E nessa parte 3 tem uma sequência de capítulos, mais ou menos uns 5, sobre as amizades. Como eu sei que uma amizade é boa? Quais são as verdadeiras e as más? Será que eu tenho que renunciar às minhas amizades? Será que eu tenho que mudar alguma coisa ou não? Como é que eu faço? Então ele ajuda esse discernimento também. Ele fala sobre os divertimentos. Posso ir num baile? Posso jogar? O que acontece se eu for, se eu não for? Pode contar piada? Ter conversa, né? De dar risada? Sim. Então ele vai ajudando as pessoas a analisarem essas situações a partir do fruto que ela produz com relação ao nosso amor e unidade com Deus. Para você aterrissar na sua vida e você poder falar, olha, essa amizade sim, esse jogo sim, esse jogo não, esse divertimento sim, esse divertimento não. Então ele é totalmente contrário a moralismo e escrúpulos, totalmente favorável à liberdade do espírito e ao discernimento. Então toda a parte 3 é nos ajudando nisso, a descobrir as virtudes para a gente incorporar no nosso dia a dia. Então as circunstâncias são muitas e ele vai dando elementos para o discernimento. Agora a gente já faz, né? Vamos pensar, a gente saiu, começou a rezar, começou a fazer o bem. É lógico que alguma coisa vai ficar difícil, né? Não dá pra... Tá tudo muito maravilhoso, tá muito né? Perfeito. Tá? O céu na terra. Então ele fala, vão começar a ter as tentações. E a parte 4 é o combater, é o lutar, é um tratado sobre as tentações. E uma novidade que ele traz é a seguinte, vou perguntar aqui pra você. Ser tentado é bom ou é ruim? A tentação é boa. É boa? Sempre é boa? Acho que depende também da tentação. Depende ou não? Ou é boa ou é ruim? Depende da tentação. Ele sempre traz esse questionamento. As tentações são neutras. Cair em tentação vai ser uma péssima experiência. Vencer a tentação vai ser uma experiência maravilhosa. Ele fala, Deus dá aos santos grandes tentações. E cada vitória que a gente tem sobre uma tentação é uma demonstração nossa de amor a Deus. De desapego do mundo, das coisas, de nós mesmos. Então, ser tentado não é ruim. É neutro. O que pode ser bom é eu fazer dessa tentação uma ocasião de crescimento na minha comunhão com Deus. Então, a tentação fica sendo maravilhosa. Venci a tentação, me aproximei de Deus. Agora, se eu caio na tentação, desgraçada tentação que veio sobre mim e me afastou de Deus, me fez ofender a Deus. Então ele vai dando elementos de como a gente pode vencer as tentações, as pequenas, as grandes. Na hora que você sente que você está em tentação, o que você faz? Ele dá ali a receitinha de bolo. 1, 2, 3. Isso eu não vou falar porque o pessoal compra o livro, né, para saber. Então a parte 4 são as tentações, esse combater. E por fim, na parte 5, é como quando a gente joga jogo de tabuleiro e fala assim, volte para o começo do tabuleiro. Sim. Ele fala que o verbo desse momento é o renovar. Que não adianta você fazer esse processo uma vez na vida e achar que basta. Você precisa renovar no seu coração, no seu cotidiano, o desejo da vida de santidade, dos bons propósitos. Então é bom que você todo mês tenha um dia para fazer uma revisão de vida, que todos os anos você faça um retiro para se recolocar ali, repensar na vida, se avaliar. Então a parte 5 é se renovar. E eu costumo dizer que é isso, né? Você chegou na parte 5, agora eu já li, já sei. Começa a ler de novo a parte 1 para ver se você não vai pegar mais elementos. Lê de novo a parte 3 para você ver se você está sendo virtuoso mesmo ou não. Então chegou na parte 5, é o looping. Você volta para o começo e recomeça.
E assim a gente pode ler Filoteia a vida inteira, que a gente vai continuar progressivamente nesse caminho de vida espiritual, avançando, avançando, avançando sempre mais. E um caminho que, como você disse, não termina, né? Certamente uma obra que é um verdadeiro projeto, né, de direção espiritual, um caminho aí de direção espiritual voltado para todas as pessoas, o que é mais interessante, né? Não, como você disse, não é algo para o clero, mas sim para todas as pessoas. E nos dias atuais, qual a mensagem de São Francisco de Sales para nós, cristãos de hoje? Sejam santos. É basicamente isso que a Filoteia quer trazer. Hoje a gente fala, né, com fluência, a santidade dos leigos, a santidade é para todos são chamados à santidade, porque nós somos frutos do Concílio Vaticano II. Então, para nós hoje, isso é fluente, a santidade de todos. Lumen Gentium, né? Mas, naquela época, isso não era uma realidade. A santidade era algo para os religiosos e sacerdotes, para aqueles que não se deixavam levar pelas paixões da carne, dos bens. E os leigos eram fazer o quê, né? Estão aí, tentando, mas não vão conseguir. E Francisco de Sales ali embasou a vida de santidade para todos a partir do batismo. E no início da obra ele usa a expressão: Deus tem um grande jardim, e nesse jardim, né, nesse pomar, cada árvore dá fruto segundo a sua natureza. Ele fala: os leigos precisam dar frutos segundo a condição leiga da sua vocação, os religiosos, os sacerdotes. Assim, todos somos chamados a dar frutos de devoção no mundo onde nós estamos. E isso é a mensagem central da obra, que continua atualíssima para os nossos dias de hoje, que é: sejam santos na sua circunstância, no seu estado de vida, na sua cultura, na sua condição financeira, na sua saúde, no contexto que você vive hoje. Seja santo, porque aí, nessa circunstância, é possível que você volte o seu coração para se direcionar em amor a Deus nas escolhas pequenas que você faz no seu dia a dia. Não só as grandes, nas pequenas coisas. E essa é a mensagem de Francisco para nós ainda hoje. E com certeza São Francisco tinha como uma grande aliada a intercessão da mãe, né? O que São Francisco de Sales nos ensina sobre a devoção a Nossa Senhora, sobre esse abandono, sobre a divina providência? Então, a espiritualidade salesiana ela é bem completa, mas existem alguns pilares aos quais a gente pode recorrer sempre. Então, vou começar do final. Você falou desse abandono e da divina providência. Um dos motes de Francisco de Sales, uma frase que ele dizia sempre, e ele é fundador de uma congregação, né, as Monjas da Visitação, e para elas isso é um lema. A frase é: nada pedir e nada recusar. Então é um total abandono à divina providência. Em alguns dos escritos dele, isso não está na Filoteia, ele diz: nada pedir e nada recusar, como o menino Jesus na manjedoura, que não recusou a pobreza da manjedoura e o frio, e nem recusou o canto de louvor dos anjos com os pastores. Ele não pediu e nem recusou nem a glória e nem a pobreza. Ele acolheu. E Francisco diz: a gente tem que acolher no nosso dia a dia todas as coisas como sendo uma mediação da providência vindo ao nosso encontro. Então tudo é uma oportunidade do nosso encontro de amor com Deus. Na pobreza, na dificuldade, na contrariedade, na riqueza, na alegria, nos bens. Então sempre ter esse coração voltado no abandono a Deus, confiando. E outra coisa que ele fala, né? A gente tem que ser como um bloco de cera nas mãos de Deus. Totalmente entregues, totalmente dóceis, para que Deus faça de nós o que Ele quiser. E nesse sentido, ele também falava da devoção à Nossa Senhora, também da devoção aos santos. Também tem uma coisa interessante em Filoteia, ele fala: escolhe um santo para ser o seu padroeiro. E o seu santo onomástico, quando você for rezar, reza com o santo do seu nome, para que ele seja ali o seu padroeiro. Numa carta a Santa Joana de Chantal, ele fala: escolhe um santo para ser o seu padroeiro durante esse ano. Então, toda essa devoção. E ele foi um homem muito mariano, de sempre ter esse coração voltado a ela. Quando no momento da vida dele ele viveu uma grande crise, assim, crise verdadeiramente de ficar doente com essa crise, talvez o que hoje a gente chama de uma grande crise de depressão, de ansiedade, assim, que seria clinicamente, né, tratável, estava meio que desenganado já. Ele foi até uma imagem de Nossa Senhora e rezou uma oração de abandono. E nesse momento, na hora do amém dele ali,
ele sentiu a vida dele voltar. Então foi por esse ato de abandono. Então ele sempre foi esse filho de Nossa Senhora, muito confiante nela. Nos momentos bons da vida, recorria à intercessão dela diariamente, com naturalidade, mas também nos ápices das dificuldades. Ele se colocava diante dela como um filho que se sabia amado, que se sabia acompanhado, e falava: mãe, nunca se viu ninguém que tenha recorrido à senhora e tenha sido abandonado. Então, neste momento, eu venho até aqui, e foi a oração que ele fez, né? Uma oração da tradição da igreja. E naquele momento ele foi curado, então não sofreu mais desse mal. Então a relação dele com Nossa Senhora era cotidiana, frequente, mas também com esses momentos especiais. E certamente todas essas experiências, né, todo o seu pastoreio, toda a sua devoção, ajudou, né, contribuiu para que ele tivesse de fato uma inspiração divina para elaborar, para escrever Filoteia, essa obra que realmente é um presente a todos nós. E você falava antes, né, da nossa gravação que você, se tivesse a opção de ler um único livro na sua vida, você leria Filoteia. Conta pra gente por quê. Então, graças a Deus, faz muito tempo que eu participo das atividades pastorais em igreja, né? Cresci nisso. E então eu sempre li livros de muitos santos e também a Bíblia, participando da missa diariamente, tenho sempre contato com a palavra de Deus, total devoção a ela, né? Não é menosprezando. Mas eu percebo que depois que eu consegui ler Filoteia, porque eu preciso dizer, né? Eu comecei uma vez, comecei duas e não foi para frente. Depois, tendo chaves de leitura, como a nossa conversa aqui, eu consegui avançar, entender. Então, daí sim mudou minha vida. E a leitura de Filoteia mudou minha vida de tal forma que existe um antes e um depois da TT. E as pessoas que convivem comigo percebem isso e falam: meu Deus, como é que pode ter mudado tanto? Tanta coisa está acontecendo a partir de Filoteia. Então eu vejo assim, ainda que eu tenha lido muitos livros de muitos santos, ainda que eu tenha contato diário com a palavra há décadas, o que desenhou para mim um caminho de santidade concreto e prático foi a leitura de Filoteia. Então, antes eu queria ser de Deus e eu não sabia como, ainda que eu lesse todas essas outras coisas que eu citei. Agora, eu quero ser de Deus, continuo querendo. Eu sei como, eu apenas não consigo ainda, pela minha fragilidade natural de ser humano, que tem um longo caminho pela frente. Mas agora eu já sinto que eu sei qual é o caminho. E é interessante, eu tenho Filoteia até em PDF no meu celular. Tenho várias edições no celular, o PDF e tudo. E nos momentos da vida que eu tô naquela correria, ou que acontece uma coisa, que eu sinto que eu tô ficando irada, né? Meu vulcão interior vai entrar em erupção, eu pego o capítulo da inquietação. O capítulo da mansidão consigo mesmo. E lá tá a receitinha de bolo do que viver. Respira, pensa em Deus, agora eu faço. Ok, vai dar certo. Ainda não deu. Leio de novo. Então, Filoteia consegue dar clareza para mim do caminho que eu preciso seguir para ser santa. Ainda que eu não consiga, mas ele já me dá um caminho. Por isso que eu costumo dizer, se tivesse um único livro que eu pudesse escolher para ler por toda a minha vida, seria Filoteia. A Filoteia é a realidade da vida, sobretudo do leigo, e também dos religiosos, hoje que a gente vive no mundo, né? Também eles estão no mundo. Maravilha. Tetê, muito obrigada pela sua presença, por essa aula de Filoteia que você, né, deu para mim, para todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda aqui ao PaulusCast. Eu que agradeço, e eu vejo que falar da Filoteia é uma metodologia de Deus para me fazer lembrar o que está escrito ali, para que eu possa saber o que eu tenho que viver. Então eu sempre sou muito grata a Deus e às pessoas que me dão possibilidade de falar dessa obra que me salva um pouquinho a cada dia e que eu espero que seja tábua de salvação para muito mais gente que possa se tornar leitor assíduo de Filoteia. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você. E, né, você que ficou curioso, né, para conhecer Filoteia, você pode acompanhar e adquirir o seu exemplar acompanhando a Paulus Editora pelas nossas livrarias, né? São mais de 35 presentes em todo o Brasil. Também no nosso site, loja.paulus.com.br, no contato do Televendas pelo número 999741840 e também pelas nossas redes sociais pelo @editora Paulus. Muito obrigada e até a próxima!